Vamos falar agora da reforma trabalhista. Já foi publicada a medida provisória que regulamenta alguns pontos que, segundo o governo, estavam mal esclarecidos na reforma original e, na verdade, a publicação dessa medida provisória já tinha sido negociada lá atrás com o Senado para que houvesse uma aprovação rápida da reforma e depois se veria aí como regulamentar esses pontos para não haver necessidade de o projeto retornar à Câmara. E agora nós vamos falar sobre isso com Carlos Eduardo Ambiel, que é professor da Faculdade de Direito da FAAP, especialista em relações do trabalho. Professor Carlos Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Bom, professor, essa medida provisória, ela está tratando principalmente do trabalho intermitente. Eu acho que é o ponto que tem mais novidades. É a questão de a pessoa ter de fazer uma contribuição própria para a Previdência, no caso de ela não receber o mínimo. Não é? Tem a questão também de parcelamento de férias nesse caso, de não pagamento de seguro-desemprego. Eu queria sua avaliação geral sobre essa regulamentação e o que a gente pode esperar na prática dessa mudança na legislação. Olha, Lisa, tem que ser pensado em dois momentos, né? Primeiro, a reforma em si, que passou a vigorar no dia 11, e essa sim traz muitas mudanças em vários aspectos, principalmente quando se fala da prevalência daquilo que for negociado com os sindicatos. E as alterações do MP 808 de terça-feira, que passou a vigorar ontem e que ajusta alguns aspectos da reforma. E ela não é uma mudança tão intensa, principalmente foca na questão do trabalho intermitente, regulando uma série de fatores que não estavam claros na redação original. Fala um pouquinho também sobre a questão da jornada 12/36, altera também a questão do trabalho da gestante em ambiente insalubre, algumas coisas relacionadas ao contrato de trabalho autônomo também foi objeto de regulação. Enfim, ela altera 4 ou 5 pontos, ou melhor esclarecendo alguns aspectos, ou corrigindo pequenas falhas de redação e que eram incompatíveis com dispositivos anteriores da reforma que vigorou desde o dia 11. Agora, professor, o senhor acredita que essa reforma ela possa viabilizar mais contratações? Porque é uma expectativa que foi gerada pelo próprio governo, o presidente Temer voltou a falar nisso, que com a nova legislação pode se facilitar a contratação, talvez o trabalho intermitente seja um canal, mas o senhor conta com esse efeito? Para mim é muito difícil atestar que a reforma vai gerar emprego, porque criação de emprego está muito mais ligada a crescimento econômico do que a alteração de lei. O que pode existir é um certo otimismo daqueles que são investidores e empregadores, no sentido de que talvez uma legislação menos burocrática e com mais alternativas de ajuste à realidade de um mercado que é diferente hoje do que era 30, 40 anos atrás, fiquem motivados a investirem e isso gere um pouco mais de emprego. Alguns modelos de negócio talvez tenham um resultado direto, como, por exemplo, setor de eventos com trabalho intermitente, talvez uma demanda específica em algumas atividades que possam utilizar o trabalho em domicílio, que tem vantagens na lei, mas no restante, o custo em si da contratação não foi em grande parte alterado, porque os maiores direitos que o trabalhador tem, que são aqueles que geram realmente o custo do empregador em folha, 13º, férias, fundo de garantia, adicional noturno e todos os custos de rescisão, eles ainda permanecem. Então, é muito mais no sentido de um aspecto aqui, talvez uma expectativa positiva que a reforma traga para os investidores, para quem emprega, do que necessariamente um texto que torne o custo do trabalho tão mais barato e que isso repercuta em contratações. E parece que é necessário que a economia volte a crescer para que isso tenha um efeito no emprego. Pode haver uma flexibilização maior, mas esse trabalho intermitente lembra muito o trabalho temporário, como o comércio contratar no final do ano. Mesmo no caso dos eventos, quem realizava um evento tinha necessidade de contratar. Havia até uma insegurança jurídica maior, mas havia contratação de qualquer modo. Talvez melhore nesse aspecto, né, de reduzir o risco de ações trabalhistas depois. Eu acho que é um pouco, talvez o que melhore, assim, o fato das pessoas precisarem contratar trabalhadores em períodos específicos ou eventos específicos, não durante todo o mês, isso já existia, as pessoas já contratavam ou pelo trabalho temporário, quando havia um pico de produção, ou trabalhadores autônomos, que faziam chamados bicos. O que a lei permite é que esse contratante, que já contratava antes, mas contratava sem formalizar o registro em carteira, porque não era possível
pagar o mês inteiro para usar poucos dias de trabalho, que possa começar a fazer isso formalizando o registro. Então, nos parece muito mais um estímulo ao empregador que já contratava esse tipo de trabalho, mas não registrava porque era impossível pagar o mês todo, passe a registrar. Agora, se isso vai gerar muito mais emprego, isso aí só o tempo dirá, e eventualmente um ou outro segmento que possa ter interesse, talvez em setores de eventos, festas, restaurantes ou coisa do gênero, que possa ter um incremento de emprego por conta desse novo modelo de contrato. Agora, o senhor acha que a medida provisória, de fato, reduziu o risco de problemas de entendimento em relação à nova legislação? Em algumas coisas, sim, mas nada muito complexo. Coisas, por exemplo, como a questão da remuneração da gorjeta, que tem sido já de uma alteração em março, e a reforma de junho suprimiu parágrafos dessa reforma porque foram numerados de maneira equivocada. Então agora a MP corrige. Em relação ao trabalho intermitente, ela estabelece coisas que não havia antes, como por exemplo a questão previdenciária. Uma das grandes dúvidas que surgiam com o trabalho intermitente era o que acontecia, por exemplo, se o trabalhador sofresse um acidente de trabalho, né? Qual o empregador que arcaria com os 15 dias? Então a reforma veio dizer que não haverá os 15 dias, vai direto para o INSS. Também esclareceu aspectos sobre a formalização da recusa. Então, algumas coisas ficaram mais claras, mas muito pontuais. No geral, as grandes transformações que a reforma trouxe, elas não foram alteradas. Então, acho que, falando percentualmente, o que a MP faz é ajustar aí coisa entre 5% e 10%. No resto, permanece tudo como foi alterado em julho e que entrou em vigor no dia 11. E nas discussões em torno dessa MP, que vão ser levadas adiante pelo Congresso, os sindicalistas provavelmente vão tentar colocar algum tipo de contribuição, porque o governo deixou isso fora mais uma vez, mas eles ainda não desistiram, né? Isso foi talvez a grande ausência, né, que se esperava, que constaria também da MP, porque a MP é uma promessa que foi feita lá antes da aprovação da lei no Senado, justamente para que os senadores não discutissem as emendas, né? Então, o governo prometeu várias coisas e uma delas, que foi prometida às entidades sindicais, era alguma forma de compensação do fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Mas isso não mudou nada, a MP não tratou desse assunto. Como a MP ela tem uma vigência limitada a 60 dias, prorrogável por mais 60 e precisa ser convertida em lei, nós temos 3 cenários. Ou a MP é convertida como está, então o que foi introduzido na lei ontem passa a se tornar algo definitivo, ou a MP é rejeitada e o que foi alterado ontem não vira lei, desaparece, ou ela é aprovada com alterações. E essas alterações podem ser objeto de emendas que ocorrerão na Câmara e no Senado. E é talvez nesse contexto que algumas entidades sindicais, outros grupos de interesse, vão conseguir, através de deputados e senadores, a inclusão de algumas emendas para tentar ajustar a lei e aí sim, quando aprovada a MP, conseguir um texto melhor na redação definitiva da lei. Ou seja, ficamos aí por mais uns 60 ou 120 dias com algumas incógnitas, né? Como será de fato a legislação definitiva quando essa MP for aprovada ou eventualmente rejeitada. Conversamos com Carlos Eduardo Ambiel, que é professor da Faculdade de Direito da FAAP, especialista em relações do trabalho. Professor Carlos Eduardo Ambiel, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Nise. Boa tarde a você e aos seus ouvintes.